colegas vereadores, instinto público, imprensa, internautas. Eu quero dizer que, primeiro, esclarecer a questão desse projeto da moradia aqui. É importante a gente esclarecer para a população o papel dessa Casa de Leis. O motivo pelo qual tem aqui 11 vereadores. Nós estamos aqui para garantir que os projetos tenham legalidade e que atendam a população. Não dá para a gente ser simplesmente aqueles vereadores que aceitam tudo que vem porque vem lá de cima. Muito pelo contrário. Tem que vir de baixo da necessidade das pessoas e respeitando o nosso município. Enquanto estiver no meu mandato, vou fiscalizar cada vírgula de um projeto de lei. Porque isso é respeito pela população. Imagine essa Casa de Leis aprovar aqui um projeto que não tem sequer coerência entre o seu título e todos os seus artigos. Imagine a vergonha que essa Casa de Leis passaria, imagine a vergonha que a população de Juquitiba passaria, e imagine os problemas jurídicos que essa gestão enfrentaria. Porque é um tema delicado. Todo programa de transferência de renda, ele tem que ser muito bem embasado juridicamente, para que nem a administração seja lesada, nem o município seja lesado, muito menos as pessoas que estão sendo beneficiadas. E esse foi o único intuito de nós substituirmos aquele projeto. Porque o projeto que o prefeito encaminhou para essa Casa de Leis, para quem não leu e quem não procurou entender, ele não atendia essas famílias. Porque lá no projeto que eles fizeram, dizia que só poderiam ser atendidos as pessoas que estivessem em áreas de interesse social. E a área de interesse social, para quem não sabe o que é uma área de interesse social, ela é definida por lei. E lá onde essas famílias estão, não é uma área de interesse social, é uma área de propriedade da União, motivo inclusive pelo qual eles estão sofrendo as ações de despejo. Então, ora, vejam o que essa casa faria. Aprovaria um projeto que não atenderia as famílias do Barnabés. Então, esse foi um dos motivos pelos quais tivemos que substituir o projeto. Não tinha um artigo naquele projeto que não tivesse que ser corrigido. Como que nós poderíamos aqui, então, ter que emendar todos os artigos? Então, pegamos a previsão regimental, legal, e optamos por um projeto substitutivo, que dá garantias jurídicas legais para o município oferecer às famílias que necessitarem o auxílio moradia. Então, não é queda de braço, é cumprir o papel pelo qual nós fomos eleitos, é respeitar a população de Juquitiba. Então, não é uma briga jurídica, não é uma briga jurídica. E eu tenho que agradecer o jurídico dessa Casa de Leis, que trabalha para oferecer para a população de Juquitiba seriedade, respeito e qualidade naquilo que nós fazemos. Nós primamos pela qualidade em todos os projetos de leis que passam pela comissão. Então, continuaremos nesse compromisso com a população de Juquitiba. E parabenizo a Casa de Leis, mais uma vez, por ter aprovado. E agora, é importante que a população saiba que depende do Executivo. Se o prefeito quiser vetar, ele tem a legalidade para vetar. E aí a população tem que cobrar o porquê do veto. Certo? Quero falar, presidente, vereadores e o público. Começaram a intensificar as obras do sistema produtor São Lourenço. Talvez poucos aqui saibam o que é o sistema produtor São Lourenço. É a transposição da água da represa Cachoeira do França para abastecer São Paulo. Esse chamado sistema produtor São Lourenço, na minha concepção, da forma como ele está hoje, ele teria que mudar de nome. Ele teria que se chamar Sistema Predador São Lourenço. Poderia também chamar Sistema Parasita São Lourenço. Porque sabe o que eles estão fazendo com a nossa cidade? Eles estão retirando a nossa maior riqueza e estão deixando em troca
A estrada da Laranjeira toda esburacada. Se continuar a chuva, vai ficar intransitável, porque são caminhões e caminhões pesados transitando nesta estrada municipal, que eles sequer tiveram o respeito com o nosso município de pavimentar essa estrada antes de começarem as obras. E eu acho que o nosso prefeito, que representa o nosso município, deveria encarar essa questão com mais seriedade. Porque se não for prefeito para lutar por isso, eles vão levar a nossa água e não vão deixar sequer um benefício para o nosso município. Então, e a população também? Acho que a gente tem que esperar passar esse processo de eleição e nós temos que paralisar essa obra. Até que o senhor governador venha ao nosso município explicar por que ele não dá compensação financeira para a nossa cidade. Porque nós preservamos essa água durante toda a nossa existência. E é por isso que não temos emprego, transporte, educação com mais qualidade, o lazer e esporte para o jovem, porque nós não podemos ter empresas no município. E o Estado tem a obrigação legal. Esse governador que aí está, esse partido que está há mais de 20 anos no poder, nunca cumpriu a legislação com o nosso município. E essa população de Juquitiba sempre elegeu esse governador. Esse partido sempre ganhou no nosso município. E o que é que eles estão nos dando em troca? Uma ambulância que mais parece um carrinho de vender cachorro-quente? Será que é isso que a população que vai servir a água para 1,5 milhão de pessoas, será que é isso que nós merecemos em troca? Será que é esse o respeito que ele tem pela população de Juquitiba? Então, se nós não nos mobilizarmos, nós vamos perder a nossa única oportunidade na nossa história de termos a compensação financeira. Porque levado a água, esquece Juquitiba. Só vai interessar a eles aqueles dutos e o bombeamento da água. Nada mais. Nada mais. Então, a população tem que se juntar. Eu acredito que o senhor prefeito precisa ser mais enérgico, precisa cobrar, precisa incomodar o governador, precisa incomodar a Sabesp, porque eles estão preocupados. A Sabesp só tem uma preocupação: é resolver a falta de água. Resolveu a falta de água, para ela está ótimo. Então, existe o risco, e é um risco que não é tentar fazer sensacionalismo. Existem especialistas falando que precisam retirar 20 mil litros de água por segundo de Juquitiba. Isso acabaria com os nossos rios, acabaria com a represa, acabaria com o rafting, afetaria o nosso ecossistema, a nossa temperatura, a mata, a vegetação, a nossa saúde. Tudo seria afetado para abastecer 1,5 milhão de pessoas, para resolver o problema da Sabesp, que desperdiça 30% da água que ela distribui. Se ela resolvesse o problema dela de desperdício de água, a nossa cidade seria poupada. Hoje não teriam que fazer racionamento escondido em São Paulo, porque passando o período eleitoral, a questão vai se agravar. Eles estão fazendo absurdos para maquiar durante o período eleitoral. Depois é que vem as medidas drásticas, racionamento de água. E a nossa água, que vale muito, nossa água é o diamante que nós preservamos com a nossa vida, todos os dias. Quantos aqui não queriam poder viver num município que tivesse emprego para o jovem, que pudesse ter um hospital decente? E não temos isso porque nós preservamos a água, porque o nosso solo precisa ser preservado, porque embaixo dele está a água. E o governador, que deveria repassar recursos para cá, essa legislação existe há mais de 30 anos, e ele nunca cumpriu com Juquitiba, e não tem coragem de se explicar. Essa casa já aprovou um requerimento para o governador, não tem explicação. Ele é um negligente. Ele não cumpre a lei com Juquitiba. E Juquitiba ainda elege várias vezes esse mesmo governador. São essas minhas palavras. Obrigado.